E aí, tudo bem com você? O que é disparo? Como que inicia o ciclo respiratório? Vamos falar aqui para você, rapidinho, um vídeo bem curto, bem simples, o que é disparo. Disparo nada mais é que o início da inspiração, né? É o fechamento da válvula expiratória e a abertura da válvula inspiratória, né? Isso o ventilador joga o ar para dentro dos pulmões do paciente, tá bom? E a gente chama de disparo, que é o início da inspiração, tá bom? Para que haja o disparo, a gente precisa de um esforço, de uma interação do paciente, né? Ele precisa respirar, ou seja, ele precisa contrair o diafragma. E isso o ventilador reconhece esse esforço que ele fez e por algumas medidas, alguns ajustes que a gente faz no ventilador, o ventilador abre a válvula inspiratória e manda o ciclo, manda a inspiração para o paciente, tá bom? Bom, tipos de disparos, pessoal. A gente tem disparo a tempo, né? O que é? Não precisa da interação do paciente, né? O paciente não respira, aquele paciente todo sedado. Então, a frequência respiratória que você programou, a cada tempo, essa frequência, né? O ciclo inspiratório vai ser mandado para o paciente. Então, ele não interfere. Então, a gente chama de disparo a tempo, né? Que não tem interação do paciente. A gente tem os disparos assistidos, né? A gente chama de disparos pneumáticos, né? Aí precisa do paciente realizar um esforço. E a gente também tem um disparo neural, tá certo? Bom, pessoal, disparo a tempo. Disparo a tempo, o paciente não interage, a ventilação é totalmente controlada, você não vai ver negativação na curva de pressão e nem alteração na curva de fluxo versus tempo. O paciente não interage. Disparo a tempo. Frequência respiratória programada e entregue sem interação do paciente. Bom, e aí para que haja interação do paciente, tem duas formas do ventilador reconhecer o esforço. Pode ser tanto pelo fluxo ou pela pressão. Então a gente programa uma sensibilidade a fluxo em torno de 2 a 3 litros por minuto, um valor médio. Quanto maior o valor, mais difícil, quanto menor, mais fácil. Percebe que aqui, ó, esse aqui é um ciclo controlado, né? Um ângulo de 90 graus na curva de fluxo versus tempo. Percebe-se que aqui ele faz um esforço. Então essa onda em ascensão, né? Essa rampinha, vamos dizer assim, é mostrando um esforço do paciente. Então, tem na linha de base do fluxo e você programa um valor de sensibilidade que está na linha tracejada. Se ele deformar a curva que ultrapasse essa sensibilidade, o ventilador entende e manda a fase inspiratória para o doente, tá bom? Na curva de pressão versus tempo, né? Percebe-se que aqui, ó, há uma negativação da curva, né? Olha aqui, ó, no início da índice. Então tem aqui o valor de base que é a PIP e a linha tracejada, o valor da sensibilidade programada, né? O valor está abaixo da PIP, né? Porque a pressão é negativo. Então quando ele faz esse esforço e ultrapassa a linha tracejada, ou seja, a sensibilidade programada, o ventilador abre a válvula inspiratória. A gente programa em média 2 centímetros de água, né, para esse paciente. Também, né, quanto mais negativo, menos 2, menos 3, menos 4, mais difícil, quanto mais para cima, né, ele fica mais fácil. Então, as duas formas de reconhecer disparo, né, que seria disparos pneumáticos, é a fluxo e a pressão, né? Percebe aqui, ó, a curva, a linha tracejada sensibilidade e aqui a curva de pressão versus tempo. Ele negativou, ultrapassou o limiar que você programou, o ventilador abre a válvula INS e manda o ciclo para o paciente. Aqui na outra curva, ó, ele negativou, mas ele não ultrapassou a linha de sensibilidade, então ele não tem o ciclo, né, ele não tem a inspiração mandada para o paciente e é um esforço perdido, isso é ruim, tá certo? Bom, no ventilador você vê como trigger ou disparo. Aqui, ó, um trigger é fluxo, né? Então, 4 aqui, litros por minuto. Então, todo ventilador tem, só vai mudar a nomenclatura e o tipo do ventilador. Aqui, de novo, ó, um outro disparo a fluxo, porque litros por minuto. De novo aqui, ó, um disparo a pressão, ó, trigger P, centímetros de água. Então, cada ventilador, se você não conhecer um ventilador novo aí na sua unidade, é só importante ler o manual para saber como funciona e aonde a gente programa isso, tá bom? E aí, galera, para finalizar, o disparo neural, né? Isso é exclusivo de uma marca de ventilador, você precisa de uma sonda
né, esofágica, mais ou menos em torno do esôfago médio, e aí bem na altura do diafragma. Qual que é a ideia desse disparo? A sonda tem eletrodos na ponta, então ele reconhece a despolarização do diafragma antes de contrair o próprio músculo. Então a ideia é que forneça um suporte ventilatório bem antes do músculo contrair. Então essa é a ideia desse ventilador, dessa sonda, tá certo? Então a gente tem disparo a tempo, sem interação do paciente, tem disparos pneumáticos, que aí depende do paciente, tanto a fluxo quanto a pressão, e o disparo neural, que é exclusivo desse ventilador. Tá certo, pessoal? Deixo o convite aqui, nossa segunda turma de ventilação mecânica básica, modo 1, todo o conceito, introdução, curvas ventilatórias, modos ventilatórios, e esse curso termina iniciando a ventilação mecânica. E aí também a gente tem o módulo 2, que já é uma situação mais especial, ventilação mecânica em várias situações, né? Como asmático, DPOC, neurocrítico, obeso, cardiopata e desmame ventilatório, tá certo? Isso você confere tudo aqui no nosso site, né? netfisiocursos.com.br. Valeu, galera. Espero ter ajudado vocês aí.